acompanhando o nosso culto. Que bênção, não é? Meus irmãos, eu quero convidá-los ao livro de Isaías, capítulo 53. Durante esse mês de agosto, claro que cada pastor que pregar aqui, ele será conduzido por Deus para que ministre aquilo que Deus colocar no seu coração. Deus colocou no meu coração para que nesse mês de agosto nós falássemos sobre a fé, sobre atos de fé. E começamos na semana passada, na Santa Ceia. E durante esse mês de agosto eu quero estar falando sobre isso. E quero dar sequência naquilo que comecei na Santa Ceia, domingo passado. Pela manhã eu preguei a fé que salva, levando e dando a direção e apontando de que a fé em si mesmo não é nada. O que faz da fé ser o que ela é e aonde ela está calcada. Se você, por exemplo, eu íamos para a avenida e presumirmos assim: eu sou um homem e uma mulher de fé, eu vou aqui ficar no meio da avenida e nenhum mal vai me atingir, nenhum carro vai me atingir. Não, isso não é fé, isso é tolice, não é? Isso é tentar a Deus, isso não tem nada a ver com fé. Mas quando você crê e você diz: eu creio que a palavra do Senhor promete que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor, então em nome de Jesus eu creio que um dia eu e a minha casa estaremos servindo ao Senhor. Essa é uma fé que tem fundamento. Essa é uma fé que está calcada num princípio válido. A fé em ver a sua família sendo salva. O mecanismo que acredita que a sua família vai estar na casa de Deus. Isso é um princípio válido. Outra coisa, em quem você tem a sua fé? Você crê que Jesus vai salvar a sua família? Então, eis uma fé bíblica, eis uma fé calcada em princípios, porque a fé por si só não opera nada. Para que ela opere é preciso estar ligada em princípios válidos, e está ligada principalmente naquele que é o doador da fé, que é o Senhor Jesus. Então isso é muito importante. Pela manhã eu disse que a fé em Cristo Jesus nos traz salvação. E agora à tarde com vocês eu quero juntar essas duas ministrações: a fé que cura e a fé que liberta. Para tanto, o melhor texto, se puder colocar na tela para nós, Isaías 53. Vamos lá, Isaías 53. Vamos ler esse texto. Deixa eu achá-lo aqui. Versículo 4 e versículo 5. Isaías 53, versículo 4 e versículo 5. Vamos lá. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aqui essa versão diz: nós fomos curados, fomos sarados. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Obrigado, Lucas, pela sua imensa convicção. Isso é um bom sinal, e demais irmãos, coisa boa. Escute uma coisa, queridos, eu dizia pela manhã que a fé que salva, ela salva para o aspecto pela qual ela existe, o aspecto principal, que é nos salvar da condenação do mundo, da condenação do diabo, da condenação de Satanás. O propósito principal da fé, direcionada para Jesus, calcada no Cristo, primeiramente é nos salvar do império das trevas e nos trazer para o reino do amor de Deus.
Esse é o principal aspecto da existência da fé que salva. Porque a Bíblia diz: se nós cremos com o coração e confessarmos com a boca que Jesus é o Senhor, nós seremos salvos. Então eis o primeiro propósito da fé que salva, nos salvar da condenação eterna. Mas escute uma coisa: a vida de Jesus é muito mais ampla do que possamos imaginar. Tem algumas pessoas que enfatizam a vida com Jesus apenas para a eternidade, a fé que salva apenas para a eternidade, a fé que salva, e outros enfatizam a fé que salva apenas para esse mundo. Para nesse mundo nós vivemos as dádivas de Deus, os milagres de Deus, as novidades de Deus. Um estilo de pregação dessa não é completa, porque escute, o Senhor Jesus nos salva para a vida eterna, é a primeira via, mas também Jesus nos salva, eu dizia pela manhã, desse modelo que o mundo, que a sociedade impõe ao ser humano. Então nesse mundo também nós somos salvos do modelo do mundo, do sistema que o mundo estabelece. Nós não andamos como o mundo vive, nós não vivemos como o mundo vive, nós vivemos os padrões estabelecidos da palavra de Deus. Então escute uma coisa: a salvação também é do estilo de vida destruidora que o ser humano vive. Tem pessoas que vivem uma vida totalmente arruinada pelo diabo, e sempre esperando uma vida futura. Por que não vivê-la hoje? Por que não viver aqui nesse plano os milagres de Deus dia após dia, o agir de Deus? Não estou dizendo que você aceita Jesus e a sua vida torna-se um paraíso, não é isso. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, provações, lutas, mas veja, uma vida com Cristo nesse mundo é diferente. O ser humano sem Deus, qualquer situação que ele passa, e é por isso que o número de suicídios só aumenta. O ser humano, quando se sente um pouquinho desamparado, ele já se deprime, já quer morrer, ele cai, ele quer parar, quer desistir. Por quê? Porque ele não tem o sustento, porque ele não tem o Senhor do seu lado, que lhe fortalece, que lhe anima, que lhe ajuda, que lhe ampara. Ele não tem a promessa, ele não tem a palavra. Então veja, essa pessoa do mundo que não tem esse modelo de vida, ele está perdido. Quem tem Jesus nesse plano, nesse estilo de vida, está salvo dessa vida. Por isso o aspecto da salvação e da fé é muito amplo. Ora, escute uma coisa: o Senhor Jesus veio nos curar. Quando o profeta fala desse texto, está falando da primeira via de cura de Jesus para nós. Qual cura? A cura da enfermidade que o ser humano adquiriu no momento em que a serpente o pica. Quando o ser humano escuta Eva, quando Eva e Adão escutam a serpente, escutam o diabo, o pecado entra neles, e eles ficam enfermos, e eles ficam doentes. A primeira enfermidade que o ser humano adquiriu não foi física, não foi psicológica, foi espiritual. Isso é uma coisa interessante. No momento em que o ser humano escuta o diabo, o ser humano não sabia o que era enfermidade, em nenhum âmbito, em nenhum aspecto. O ser humano vivia essa vida plena no Éden com Deus, mas no momento em que ele escuta o diabo, em que dá ouvidos a Satanás, entra o pecado. E quando entra o pecado, o ser humano fica deformado, fica doente. É comparado à lepra espiritual, à lepra física, porque a lepra vai consumindo, vai comendo a carne, vai caindo o nariz, vai caindo a orelha. Não é isso, doutor Junari? Não é? A lepra vai arrancando os pedaços, a pessoa vai perdendo os membros do corpo, vai caindo pele, vai consumindo. A Bíblia compara o pecado da alma, a enfermidade da alma com a lepra. Escute uma coisa, queridos: nesse momento em que Adão e Eva escutam Satanás, eles ficam enfermos,
doentes, e não era uma enfermidade que aparecia, mas se estabeleceu ali, se instaurou ali. Então escute uma coisa, o primeiro nível de cura que o Senhor Jesus, quando Ele veio por nós e nós o abraçamos por meio da fé, é nos curar dessa mazela que não aparece, mas que existe, que toda pessoa sem Jesus tem. Por mais que você olhe e é uma pessoa que está aparentemente são, está bem, está saudável, mas na sua alma, a sua alma está deformada, o seu espírito está caído, a sua mente está corrompida pelo pecado, porque o pecado vai deformando o indivíduo, vai lhe consumindo, vai lhe deglutindo, vai lhe engolindo, vai lhe destruindo, vai lhe deformando, lhe deixando cada vez mais enfermo, doente. Embora aparentemente você olhe e parece que a pessoa está bem, mas uma visão espiritual irá perceber de que a vida daquela pessoa está enferma por causa do pecado, embora não apareça. Então escute uma coisa, queridos, quando Jesus veio curar as nossas enfermidades, quando Jesus veio ser moído pelas nossas transgressões na cruz do Calvário, essa é uma profecia que você sabe que se cumpriu. A primeira cura que Ele veio fazer foi essa cura da alma, essa cura do nosso interior. Digam amém. Quem recebeu essa cura, dê um aplauso ao Senhor com alegria, porque você foi curado por causa de Jesus. Então escute uma coisa, esse é o primeiro nível que a fé no Cristo vai promover em nós, essa cura da nossa alma, essa cura do nosso espírito. É a mesma coisa, o Senhor Jesus diz em Lucas 4,18 que o Espírito do Senhor estava sobre ele e lhe ungiu, e vai dizer para dar vista aos cegos, e uma coisa importante, para tirar os oprimidos, para libertar os oprimidos que estavam algemados. Que opressão é essa? Que libertação é essa? É essa libertação espiritual. Escute uma coisa, queridos, muito antes do povo hebreu estar literalmente oprimido por Faraó, eles estavam oprimidos debaixo de um sistema espiritual. Meus irmãos, escute uma coisa, é por isso que é muito importante orar pela nação, porque a nação sem Jesus, a nação que não reconhece o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, é uma nação enferma, é uma nação doente, é uma nação deformada. Faça uma leitura das nações do mundo que são fechadas ao Evangelho. O terrorismo impera, o extremismo impera, as misérias imperam. Aqueles países em que aparentemente são ricos e não reconhecem Jesus e são liberais no seu sistema de viver com as pessoas, as famílias são destruídas, os valores morais são deixados de lado. Um bom exemplo disso é a Holanda. A Holanda, que foi protestante por muitos anos, próspera, ela foi deixando o Evangelho, e hoje a Holanda é um símbolo de promiscuidade no mundo. Mas aí as famílias destruídas, o número de suicídio é lá em cima. É lá em cima. Então veja, as nações, as pessoas, o país que não reconhece Jesus é um país enfermo. E ele de alguma maneira está oprimido por um sistema diabólico, por um sistema que governa a nação. Aí você diz, meu Deus, entra governo, sai governo, e esse país não muda. Não é uma questão de governantes, são princípios espirituais. O país está aprisionado num sistema corrupto que é espiritual, que só se combate primeiramente no âmbito espiritual, queridos. Escute uma coisa, para que o povo hebreu lá no Egito fosse liberto fisicamente, houvesse a retirada do povo
De lá, primeiramente, Moisés chega e apresenta para os egípcios e apresenta para os hebreus quem é o Deus verdadeiro. E no momento em que o povo hebreu, que reconhece o Deus verdadeiro, se lembra das promessas ditas ao seu pai Abraão, eles acreditam na palavra do homem de Deus Moisés, e acreditam nos milagres, porque agora eles estão vendo o mar, o mar vermelho ficar, como é que chama? O rio Nilo ficar cheio de sangue, como se transformado em sangue, caindo pedras do céu, pestes, não é? Começaram a ver os primogênitos morrendo. Eles começaram a se libertar e abrir os seus olhos para o que Deus estava fazendo. Quando eles são libertos na mente, na alma, no espírito, aí é que eles são libertos fisicamente. Escute uma coisa: se você tem um parente que você quer que Jesus alcance ele, não chegue confrontando ele. Jesus te ama, você está em pecado, você é essa vida, esse vício. Antes, ore, combata no mundo espiritual, para que Deus mostre, para que Deus faça a obra, para que Deus vá lá e vá libertando, vá tirando as escamas que está na sua mente, porque a libertação, ela precisa acontecer no âmbito espiritual, para depois do físico. Isso acontece com o povo hebreu lá no Egito. Depois que eles são libertos na alma, na mente, no âmbito espiritual, eles saem daquele princípio de escravidão mental que eles tinham. É que fisicamente, é que literalmente eles saem lá do Egito. Então veja, o primeiro nível de libertação que o Senhor quer fazer em nós é essa libertação interior. É essa salvação interior, é essa cura interior, e depois fisicamente. O Senhor Jesus quer curar a sua alma. E como é que Jesus cura a minha alma, pastor? Entregando meu coração a Ele, o reconhecendo como o Senhor da minha vida, crendo com o coração que Ele é o Senhor para libertar a minha vida, confessando com a boca que Ele é o Senhor da minha vida. Quando você abraça Jesus, quando você recebe Jesus no seu ser, quando você reconhece que é pecador e só Jesus pode perdoar os seus pecados, aí você é salvo e aí você é curado. Você pode aplaudir a Ele, por favor? Faça isso com alegria. Vamos lá, melhore o seu aplauso ao Senhor. Faça isso com alegria. Eu quero convidá-lo para a confirmação desse texto. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. É a confirmação desse texto. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras, e pelas suas feridas, pisaduras, fostes sarados. Digam amém. A fé, queridos, a fé que cura, a fé que liberta, aponta para o madeiro que o Cristo não está mais lá crucificado. É por isso que a cruz é símbolo da nossa fé. Porque escute uma coisa, quando é a palavra de Deus que diz isso, assim como a serpente foi levantada lá no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que olhar para Ele seja curado. Então escute uma coisa, a cruz é símbolo da nossa fé. Quando estivermos enfermos, quando estivermos doentes, quando estivermos de alguma forma nos sentindo oprimidos, ou essa pessoa que está oprimida, ou essa pessoa que está doente, precisa olhar para a cruz. Por que olhar para a cruz? Por que olhar para o madeiro? Porque o madeiro não pôde deter Jesus. Porque olhando para a cruz vazia, nós vamos ver que Ele foi maior do que a cruz.
A cruz não pôde detê-lo. O sepulcro não pôde detê-lo. Então ele vive. E se ele vive, nele também temos vida. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com alegria. Oh, que coisa boa. Que coisa boa. Escute uma coisa, queridos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus estava em Cafarnaum. E ele estava ali operando maravilhas, milagres, curando, libertando, pregando a palavra, até que ele está numa casa, e a casa cheia de gente, e não tem como as pessoas entrarem mais, está lotado a casa, até que chegam 4 rapazes, com um paralítico. Vocês sabem essa história. Os rapazes sobem, os 4 amigos sobem no telhado, tiram o telhado, e soltam aquele paralítico no meio da casa, aonde Jesus estava. E Jesus, quando vê aquela atitude de fé dos 4 amigos e do próprio paralítico, Jesus diz: filho, a tua fé te curou. A tua fé curou você. Naquele momento, os fariseus que ali estavam, e aí você se lembra que eu disse esses dias, se eu não me engano, sexta de tarde, que é um problema a religiosidade, que a religiosidade nos trava, nos deixa limitados. Nós, muito arraigados nesse sistema religioso, nós deixamos de experimentar os milagres de Deus e agir por fé. Eu fui criado dessa maneira que, não é? Orar não adianta, que a gente só faz aquela oração, né, por tabela. Normal, isso não vai acontecer. Sabe, esse sistema religioso que muitas vezes nos formata, nos deixa travado, sem nos permitir experimentar os milagres de Deus. Até aqui é o que Deus faz. Não, nós não podemos limitar o que Deus pode fazer. Não se pode pôr limites a Deus em hipótese alguma. Escute uma coisa, queridos, os fariseus religiosos, ao verem Jesus dizendo: a sua atitude de fé curou você. Jesus sabia, eles estavam pensando, e Jesus diz a eles, sabendo o que eles estão pensando, Jesus diz assim: filho, é muito mais do que isso. A tua fé não só te salvou, não só te curou, mas vamos lá, levanta e anda. Levanta e anda. A tua fé não apenas te salvou, mas a tua fé também te curou. Vamos lá, levanta e anda. E naquele momento aquele homem se levanta. Para quê? Para demonstrar para os fariseus de que realmente ele estava curado na alma. Ele estava liberto na alma. Quem é esse, pensavam eles, que tem poder para dizer que essa pessoa, que a fé dele o salvou? Aí Jesus, para demonstrar que realmente ele falou uma palavra de salvação para aquele homem, ele tinha poder para salvar, ele cura, para demonstrar o seu poder para os fariseus que ali estavam a criticar Jesus só no pensamento. Então escute uma coisa: a ação de Jesus na vida do ser humano é nos curar e nos libertar, e não só interiormente, na alma, para a salvação, mas Jesus não quer que a gente viva nesse mundo, nesse plano humano, debaixo de doença, de enfermidade. Nós não vamos ser egoístas ou honestos na fé, de dizer como alguns pregadores: se alguém se gripar, é porque está em pecado, não pode ficar doente. Não é isso. Repito, nós estamos sujeitos às situações porque estamos nesse mundo. Mas escute uma coisa: nós não vivemos debaixo de opressão, debaixo de doença, porque o Senhor nos cura. Não se conforme com isso. Tem gente que aceita o meu câncer, o meu desvio na coluna, a minha dor de cabeça, a minha doença, sabe? Parece que tem prazer de dizer que está doente. Não aceite esse modelo de vida, querido. Em Jesus, nós somos curados na nossa alma. Nós somos libertos no espírito, mas também na vida humana, nesse plano humano, nós também temos a cura de Deus para nós. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá,
faça isso com alegria. Que coisa boa. Aleluia, aleluia. Digam amém. Não aceite, querido, que as mazelas governem você, porque Jesus veio para curar você, veio para libertar você. O Senhor Jesus não quer que você e eu vivamos libertos na alma, mas oprimidos no físico, sabe, carregando doenças e enfermidades. Vamos olhar para Jesus e buscar a cura. Quero orar por cura nessa tarde, por libertação nessa tarde. Ali está a irmã Duda, não é? A irmã Duda estava aí, acho que eu tinha visto a irmã Duda, se eu não me engano. A Duda e a irmã dela, está aqui, não é? Está aqui a irmã da irmã Duda, que sexta de tarde contou o testemunho. Ficou aí, acho que 3 anos, não sei, não é? Numa cadeira de roda, sem fazer nada. E os irmãos orando, a pastora foi lá, orou também pela... Está ali a irmã da irmã Duda, que está caminhando. Sabe, gente, nós não podemos aceitar que as mazelas nos dominem e nós deixarmos assim mesmo. O Senhor quer nos curar, o Senhor quer nos libertar. Eu sei que existe remédio, e existem os recursos da medicina, devem ser procurados. Não estou negando isso, dizendo que você não deva procurar um médico, fazer os exames, fazer o check-up, se cuidar. Não é isso. Se cuide, mas escute uma coisa: a última palavra sempre vai ser a de Deus. A última palavra sempre vai ser a do Senhor. Digam amém. Dê um aplauso a Ele, por favor. Aleluia. Eu quero convidar você para Êxodo capítulo 15, versículo 26. Êxodo capítulo, segundo livro do Velho Testamento, do Primeiro Testamento. Êxodo capítulo 15, verso 26. Vamos lá. A parte C do versículo. Onde está a parte C do versículo? Vamos lá. Êxodo 15, 26. E disse-lhes: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, como pus sobre o Egito. Está aqui a parte C. Porque eu sou o Senhor que te sara. O Senhor é o Senhor que nos cura. Não só nos cura no aspecto físico, mas também no espiritual. Mas também não só no aspecto espiritual, mas também no aspecto físico. Emocional. Obrigado, doutor Schneider. Também emocional. Então, veja, é um modelo de vida completo para a nossa vida. Não aceite a opressão do diabo. Não aceite as enfermidades. Porque o Senhor é o Senhor que nos cura. Porque o Senhor é o Senhor que nos liberta. Você pode aplaudir a Ele. Vamos lá, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se coloque em pé. Eu quero orar por isso. Eu quero orar pelas pessoas que estão em casa. Se você está doente, coloque a sua mão à altura da enfermidade, se você pode. Se você tem alguém em casa que está oprimido de alguma maneira, ore por essa pessoa. Vamos lá. Eu quero que você ore. Se você tem alguma enfermidade no corpo e você pode colocar a mão acima da enfermidade, coloque. Se não, se é um local onde você não pode colocar a mão, coloque a mão à altura do seu coração. Eu quero orar por isso. Se você conhece alguém que pediu oração para você, alguém que está oprimido pelo diabo, alguém que precisa ser liberto, quem sabe alguém na sua casa, alguém na sua família, que você sabe que é um espírito maligno, não tem como negar, existe um demônio oprimindo essa família, esse homem, essa pessoa. Vamos orar agora, para que Deus possa trazer libertação sobre esta pessoa em nome de Jesus. Amado Senhor, nós oramos nessa tarde, nós cremos na Tua palavra que o Senhor é o Senhor que nos sara. Nós cremos na Tua palavra, Pai, que o Senhor é o Senhor que nos cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus,
que toda opressão de Satanás, que toda obra maligna seja repreendida, em nome do Senhor. Se tem alguém aqui enfermo, com alguma mazela, seja ela onde for, Deus, o Senhor pode curar. A última palavra é tua. Venha, Senhor, com cura sobre esse homem, sobre esta mulher. Começa a colocar essa coluna no lugar. Começa a tocar no sangue, na pele, nos ossos. Visita esta pessoa agora, aqui na tua casa, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, esta pessoa que está acompanhando esse culto agora e está enfermo, eu creio, Senhor, no Senhor que nos sara, que nos liberta. Todas as correntes malignas sejam repreendidas. Eu gostaria que alguns irmãos de oração começassem a caminhar no meio aqui da igreja. Não precisa colocar a mão em ninguém, mas começassem a caminhar aqui pelo corredor, pelas laterais. Não coloque as mãos em ninguém, não precisa tocar em ninguém, mas comece a caminhar e a orar aqui, porque enquanto você caminhar e orar, Deus vai curar e também vai curar você. Algumas pessoas de oração, comece a caminhar. Meu Deus, nós cremos nesse momento, em nome de Jesus. Se alguma mazela aqui, provocada por demônios, por principado, por potestades, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Eu digo essa doença nos ossos, na pele, no sangue, no coração, na cabeça. Meu Deus, visita esta pessoa agora, desde o alto da cabeça até a planta dos seus pés, e começa a operar maravilhas, e começa a operar um milagre. Começa a agir, Senhor, poderosamente sobre esta casa, sobre esse lar, sobre esta pessoa, curando, libertando, Senhor. Se há algum demônio oprimindo esta pessoa, que esta pessoa seja agora liberta, em nome de Jesus. Vem, Senhor, com libertação, vem, Senhor, com cura. Visita esta casa agora, visita este lar agora, e começa, Senhor, a trazer milagres, a trazer cura, a trazer libertação. Que esta semana, e que hoje, e que breve, nós possamos ter testemunhos para a sua glória, meu Pai. Oh, amado da minha alma, venha sobre a tua igreja e opere, Senhor, curas e milagres, em nome do teu Filho Jesus. Diga: eu recebo o meu milagre, a minha cura e a minha libertação, em nome de Jesus. Mantenha as suas mãos abertas. Eu quero ler um texto para você, uma promessa de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55. E você que está em casa também, escute esta palavra e receba esta palavra na sua vida. 1 Coríntios capítulo 15, verso 55 a 57 diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, adore a Ele. Vamos lá. Se você sabe, cante esta canção. A terra estremeceu, cante esta canção. Sepulcro se abriu, diga ao Senhor. E nada vencerá seu grande amor. Cante. A morte, onde estás? Sim, Senhor. O Rei ressuscitou. Oh, Espírito de Deus. Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre.